Vamos agora para a nossa questão 2. Na questão 2 ele diz o seguinte: dois blocos A e B com massas determinadas estão ligados por uma corda de massa desprezível que passa por uma roldana fixa. O bloco B se encontra sobre uma superfície plana inclinada que forma um ângulo com a horizontal, ou seja, esse ângulo θ está sendo formado com essa horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre os blocos, entre o bloco B e a superfície, são respectivamente μ cinético e μ estático. A corda é inextensível e não existe atrito entre ela e a roldana fixa. A roldana fixa é ideal, isto é, não transmite tensão. E aí ele conta mais uma história e diz que G, gravidade é igual a G. E aí ele dá a figura, que é exatamente essa figura. Esse é o bloco A, esse é o bloco B. Junto com a figura, ele dá dois planos cartesianos, x e y. X e y. Ou seja, quando nós calcularmos as forças nesse bloco, nós sempre vamos ter que estar atentos a esses planos cartesianos, porque ele já deu na figura. Se ele já deu na figura, você tem que usar esses caras, senão você pode estipular para onde você quiser. Beleza, letra A. Na letra A, ele diz assim: isole o bloco A e coloque todas as forças não desprezíveis que atuam nele e desenhe também as forças de reação. Ou seja, isolar esse bloco e colocar as forças de ação e as de reação. Só que antes de fazer isso, vamos mostrar quem são todas as forças que agem no nosso sistema. Primeiro vamos olhar para o bloco A. Peso de A, tração de A. Olhando para o bloco B, não tem nenhuma outra força agindo em A. Olhando para o bloco B, peso de B, normal, porque esse bloco está na superfície, ele está numa superfície. Ele disse que nesse bloco B tem FAT, se o bloco tende a descer, a FAT é ao contrário esse movimento. Tem tração do bloco B e esse peso, ele está na minha diagonal. Então, eu preciso decompor ele em PX e em PY. Lembrando que esse θ, quando está aqui embaixo, ele fica no PY. Quando ele está aqui em cima, ele fica no PX. Ok. Antes mesmo de responder a letra A, o ideal é que vocês já façam esse esquema de forças. Por quê? Quando a gente vai responder a letra A, que é colocar as forças de ação no bloco A, já fica bem mais fácil, porque nós já temos essas forças de ação. São justamente aquelas forças ali. E tração de A. Acabou. Agora, as forças de reação no bloco A. Vamos olhar para o peso. O peso é uma força de ação que a Terra faz em nós. Então, a de reação vai ser o menos peso de A que nós vamos fazer na Terra. Tração. Isso aqui é um fio. Se a tração está entrando para o fio, a reação vai sair do fio. Essa é a tração de A. Letra A respondida. Beleza. Letra B. Escreva a segunda lei de Newton na notação vetorial e na notação em componentes. Mesma coisa que nós fizemos lá na D. Letra B. Em componentes. Componentes em X do bloco A. Eu vou ter tração A de X mais
peso de A em X é igual a M vezes AX. Como nós estamos considerando esse bloco parado, essa aqui seria a nossa resposta final. Mas vocês podem escrever assim, ó, sendo tração de A em X igual a zero, peso de A em X igual a zero e, consecutivamente, aceleração em X igual a zero. É interessante vocês colocarem isso aqui para a resposta de vocês ficarem mais completas. E aí eu pergunto, por que isso é igual a zero em X? Observa que nós só temos componentes em Y. Então, todas as minhas componentes em X, nesse caso, são iguais a zero. Beleza. Agora, em componentes em Y, eu vou ter tração de A em Y mais peso de A em Y é igual a M vezes a Y. Pronto. Essa é a nossa resposta em Y, porque em Y nós temos componentes e vamos ter aceleração. Agora, na forma vetorial, eu tenho peso mais tração é igual a M vezes A. Lembrando da setinha em cima das incógnitas. Essa é a nossa resposta da letra A e da letra B. A observação que eu gostaria de fazer com vocês é a seguinte. Essas primeiras questões, elas são questões coringas de prova. Por que eu falo isso? Deem uma olhadinha na 2017.1, na 2016.2, na 2016.2, na P2 desses anos. Fala-se exatamente o que essa letra A e essa letra B pedem. Então, o segredo é, procure entender o que são forças de ação, o que são forças de reação. Procure entender o que é notação em componente, o que é notação vetorial. Se vocês entenderem isso, pelo menos meio ponto vocês já têm nessa questão. O resto eu considero também bem mecânico, porque agora ele vai pedir tudo relacionado ao bloco B. A diferença do bloco B para o bloco A, se vocês observarem, é que ele está numa superfície. Com isso, automaticamente, ele vai ter outras forças. E aí é o que vocês matam a questão. Então, vamos lá. Letra C. Na letra C, ele pede: isole o bloco B e coloque todas as forças que são de ação e reação nele. Isolando meu bloco B. Vamos lá, botar as forças de ação primeiro. Isolei meu bloco B. Quais são as forças de ação? Justamente aquelas que nós desenhamos. Peso de B, normal de B, tração de B e fat de B. Essas são as forças de ação. As forças de reação são: peso é a que a Terra exerce no corpo, então eu vou ter menos peso de B. Superfície. Olha para a superfície, eu vou ter menos normal de B, menos fat em B. Acabou? Acabou. E no fio, o fio tá na diagonal. E no fio eu tenho menos tração de B. Reparem que é sempre a mesma coisa, sempre vai ser nesse estilozinho. Então, essa é a nossa letra C. E na letra B, ele pede exatamente o que ele falou na letra B. Escreva na notação em componentes e na notação vetorial
as forças que agem no bloco B. Mesma coisa que nós fizemos para o bloco A, nós vamos fazer para o bloco B. Olhando para o meu bloco B, notação em componentes em X. Olha para o seu eixo X. Quem são as forças que agem em X? Eu tenho Px mais tração em B em X mais Fat em B em X e eu teria mais a normal em X é igual a M vezes a X. Mas eu sei que sendo normal em X igual a zero, eu vou ter então que Px mais tração em B em X mais Fat em X é igual a M vezes a X. Essas são as nossas componentes em X. Agora, em Y, mesma coisa. Py mais tração de B em Y mais Fat de B em Y mais normal em Y, é igual a M vezes a Y. Py eu tenho? Tenho. Tração em Y eu tenho? Não. Fat em Y eu tenho? Não. Normal em Y eu tenho? Tenho. Isso é igual a M vezes a Y. Essa é a resposta que vocês têm que dar. E coloca assim, sendo AY igual a zero. Por que sendo AY igual a zero? Porque nós não temos movimento em Y. Então, a minha aceleração em Y é igual a zero. Conseguiram perceber como essas 4 questões, elas são realmente um passo a passo e que elas sempre vão ser dessa maneira? Então, procure entender 100% dessas questões.